A paz do Senhor, meus irmãos e amigos, glória a Deus. Quem vos saúda mais uma vez é o seu irmão em Cristo, pastor Davi, Donizete da Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Glória a Deus. Este é o canal Filemon e eu quero mais uma vez deixar uma palavra neste canal para minha, para a vossa, as nossas meditações. Glória a Deus. Eu gostaria de falar, aleluia, concernente um oficial romano que demonstra a sua fé. Após você assistir esse vídeo, assista até o final, deixa o seu like abençoado, faça o teu comentário. Glória a Deus. Eu convido você que, se você desejar se inscrever neste canal, se inscrevam, tá? E eu vou te agradecer de todo o meu coração. Estou orando por todos os inscritos do meu canal. Não é para mim ganhar uma fama, para mim ter nome exposto nas redes sociais. Não, é porque eu quero divulgar a palavra de Deus. Então, se você se inscrever, você está nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Amém? Aqui diz na palavra de Deus, eu vou ler o versículo de número 8 e o número 13, que diz assim: E o centurião, respondendo, diz: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Então disse Jesus, versículo 13, então disse Jesus ao centurião: Vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Aqui fala da demonstração de fé de um centurião romano. Era um oficial do exército romano, que a qual tinha sobre a sua responsabilidade um quadro de soldado com 100 soldados sobre a sua responsabilidade. Que nós observamos, queridos, que a Bíblia diz aqui que quando Jesus entrou em Cafarnaum, era uma cidade marítima, que nós observamos que chegou junto dele um centurião. Centurião era um homem de grande responsabilidade, era um homem ilustre, né? Mas ele chegou e rogando-lhe para Jesus, clamando para Jesus, porque esse centurião, ele tinha um criado, que este criado já há muito tempo fazia parte da sua família. Esse criado, ele era como se fosse um membro da família, e a qual esse centurião amava muito esse criado. E ele então, ele chegou rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado está em casa, paralítico e violentamente atormentado. Isto significa que aquele criado estava sofrendo uma enfermidade
espiritual que a qual levou a deixar esse criado fisicamente paralítico. E este centurião, que como ele amava, aleluia, esse criado, ele abandonou o seu orgulho, ele abandonou a sua posição, aleluia, colocou de lado e correu ao encontro do Senhor Jesus, porque ele sabia que só Jesus, ele tinha autoridade para curar aquele criado. Aí observamos aqui que Jesus logo respondeu e disse: eu irei e lhe darei saúde. Glória a Deus. Porque esta era a missão do Senhor Jesus na terra. Eu irei e lhe darei saúde. Mas naquele momento em que Jesus falou estas palavras, o centurião, ele respondeu e disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Naquele momento, aquele centurião, aquele oficial romano, ele entendeu que Jesus, ele é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Ele entendeu que todo o poder estava sobre Jesus e que para Jesus curar o seu criado, Jesus não precisava estar lá na casa dele, fisicamente falando ou pessoalmente falando, mas que só através dele ministrar uma palavra, o seu criado poderia sarar, né? Aí ele diz: pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e digo a este vai e ele vai, digo ao outro vem e ele vem, eu digo ao meu criado faze isto e ele o faz. Aleluia. Então ele entendeu que ele também tinha autoridade sobre 100 soldados e sobre os criados que viviam na sua casa. Mas ele não era digno de que Jesus entrasse debaixo do seu telhado. Mas nós começamos a observar que o oficial romano, ele poderia aqui ter, aleluia, ele poderia ter deixado que muitos obstáculos se colocasse entre ele e Jesus. Ele poderia ter ali deixado que o orgulho, né, por ele ser um homem de autoridade, um homem que dava ordem, os soldados obedeciam, ele poderia deixar com que a dúvida também entrasse no teu coração, aleluia, que fosse também um obstáculo entre ele e Jesus. Ele poderia também deixar com que o dinheiro que ele possuía, a riqueza que ele tinha, aleluia, por ser um oficial romano, também poderia ser um obstáculo entre ele e Jesus, né? Mas Jesus, ele disse: diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Se ele tivesse deixado com que todas essas qualidades que eu faço, essas coisas que eu falei, fosse um obstáculo, ele não tinha nem ido aproximar de Jesus, né? Aí observamos aqui que o idioma, a distância, o tempo, né, autossuficiência, poder, né, a etnia não permitia isso. Mas ele não deixou que tais barreiras bloqueasse a sua aproximação de Jesus Cristo. Que você que assistir esse vídeo também não deixe que as barreiras, os obstáculos da vida impede você se aproximar do Senhor Jesus.
que você possa entender também que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, que Jesus é o Senhor dos Senhores, que Jesus é o Salvador do mundo, aquele que foi dado por Deus. Quando Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todos quanto nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Dentro desta palavra, nós também possamos encontrar uma demonstração de que o amor de Deus, ele não era também restrito somente ao povo de Israel, que é a nação santa, a nação escolhida. Mas o amor de Deus, ela abrange toda a humanidade. O amor de Deus abrange todo o universo. O amor de Deus, ele abrange todo o globo terrestre, onde estiver uma pessoa sobrevivendo sobre a terra. O amor de Deus abrange essa pessoa onde é que ele esteja, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos quanto nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós observamos aqui que o centurião não deixou que nada viesse ali impedir ele aproximar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós observamos que, semelhantemente, não devemos deixar que nada nos impeça de ir a Cristo, né? O que tem impedido, o que tem impedido você aproximar de Cristo? É a sua riqueza que você tem? É o seu dinheiro que você tem? É o seu orgulho? É o seu egoísmo? É a posição social que você tem? É você ser uma pessoa ilustre, intérprete? É você ser uma pessoa formado nas melhores faculdades? Impede você ter um encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Impede você ter uma aproximação com nosso Senhor Jesus Cristo? Né? A Bíblia nos diz no Novo Testamento de um cidadão que encontrou barreira. Quando Jesus perguntou para ele, disse: olha, você sabe os 10 mandamentos? Não matarás, não roubarás, não furtarás, tal. Ama o teu próximo a ti mesmo. Ele disse: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Mas Jesus, olhando, o amou e disse: ainda lhe falta uma coisa. Aleluia. Vende tudo que tem e reparte aos pobres. E a riqueza desse moço não deixou com que ele se aproximasse do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Espiritualmente falando, que fisicamente ele estava conversando com Jesus, né? E observamos aí que a riqueza, a posição, o doutorado impede você aproximar do Senhor Jesus. A Bíblia diz: se alguém quiser ser meus discípulos, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E observamos aqui que esse centurião romano, ele era o quê? Ele era um oficial de carreira, né, do exército romano, que controlava, que mantinha em ordem ali um quadro de 100 soldados às suas ordens. E nós observamos que ele era os mais odiados pelos judeus por causa do controle político, por causa do controle econômico, aleluia, da opressão e zombaria que infligia a Israel. Ele era muito odiado, né? Contudo, a genuína fé do centurião surpreendeu a Jesus de uma forma tão grande, que aqui no versículo número 10, a Bíblia diz que maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguia: em verdade, aleluia, vos digo que nem mesmo em Israel eu tenho encontrado tanta fé. Nem mesmo entre o povo israelita a fé não era tão genuína conforme a fé
daquele estrangeiro, daquele centurião romano. Que oprimia, que trazia todo tipo de opressão sobre o povo de Israel. Mas nem mesmo Israel, a fé, aleluia, não era tão maravilhosa conforme a fé do centurião. O centurião surpreendeu Jesus. A fé deste odiado gentio envergonhou a devoção pomposa de muitos líderes religiosos e judeus da época. Então nós observamos aqui que Jesus disse à multidão que muitos religiosos judeus que deveriam participar do reino seria excluído devido à falta de fé. Então observamos aqui, porque a falta de fé e por também eles estarem apegados ou arraigados em suas tradições religiosas e não aceitava Cristo e não aceitava nem a sua mensagem, a mensagem que Cristo pregava, eles não aceitavam, né? Os líderes religiosos, os sacerdotes que ensinavam as leis de Deus, eles não aceitavam a Cristo porque eles eram apegados, arraigados nas suas tradições. Aleluia. Então observamos aí, meus irmãos, que nós precisamos ser muito cuidadosos, sabe para quê? Para não nos tornarmos cativos de nossa religiosidade. Aleluia, porque a religião, ela não vai salvar você. Aleluia, o que vai salvar você é a graça de Deus, que a qual foi manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Paulo falou aos Efésios que pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, isso é dom de Deus. Então observamos aqui que ficar apegado em uma religião, em uma placa de igreja, né, nós não vamos receber a nossa salvação através disso, né? É necessário sim nós que cremos congregar junto, porque a Bíblia diz que os que creem congregam junto, né? Aleluia. Mas é necessário que nós aceitamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador da nossa alma. Aleluia. Como a graça que foi manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Glória a Deus. Então observamos aqui que não devemos ser cuidadosos para não nos tornarmos cativos de nossa religiosidade, a ponto de esperarmos que Deus trabalhe apenas da maneira como nós concebemos. Mas não imponha limites a Deus por conta de sua racionalidade e falta de fé. Você não deve colocar limites ao nosso Deus. Amém? Eu quero aqui para encerrar, Jesus disse ao centurião: vai e como creste seja feito. E naquela mesma hora, aleluia, o seu criado, ele ficou curado. E a glória e a honra foi para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você. Medita nessa palavra.